Olá, pessoal. Nessa aula de estudo dirigido, eu quero reforçar todos os conceitos que vocês viram na aula anterior sobre as figuras de construção. E antes que eu explique mais uma vez as figuras de construção, eu gostaria de apresentar o seguinte conceito para vocês: o conceito de ordem direta e o conceito de ordem indireta das frases. Eu acredito que vocês ainda lembrem que existem dois tipos de frase. Existem as frases que não possuem verbo e as frases que possuem verbo. As frases que possuem verbo nós vamos chamar de orações. Essa frase que está na tela de vocês é um exemplo de oração. Vamos lê-la. Eu quebrei o vaso da mesa ontem. Essa frase, ela está na ordem direta. Ela apresenta um sujeito seguido de um verbo. Esse verbo, ele não possui um sentido completo, portanto, ele necessita de complemento. E o complemento para esse verbo nós vamos chamar de objeto. O objeto, ele pode ser direto ou indireto. Direto quando entre ele e o verbo não há preposição, e indireto quando entre ele e o verbo há uma preposição. Vamos observar a frase. Sujeito é aquele sobre quem nós dizemos algo. No caso, aí nós estamos falando de um eu, né? É um eu falando aí. O verbo é a palavra que indica a ação praticada pelo sujeito. No caso aí, a ação foi a de quebrar, né? Eu quebrei. Esse verbo aí, ele não tem um sentido completo, né? Se eu simplesmente disser eu quebrei, a informação não está completa. Fica faltando alguma coisa, né? Então, esse verbo ele precisa de um complemento. O seu complemento vai ser chamado de objeto. No caso aí, o complemento vai ser a expressão o vaso, né? Eu quebrei, tá, quebrei o quê? O vaso. Eu quebrei o vaso da mesa ontem. Esse da mesa aí é um complemento para a expressão o vaso, que também fica um tanto solta, né? Sozinha. Então, quando eu coloco essa expressão aí da mesa, eu explico que vaso foi esse que eu quebrei, né? Eu quebrei o vaso que estava em cima da mesa. E por fim, eu tenho aí um advérbio de tempo, né? Um adjunto adverbial que indica o momento em que a ação ocorreu. Eu quebrei o vaso da mesa ontem. Uma frase bem simples e que compreendemos facilmente porque ela está nessa ordem direta. Lembrem-se, a ordem direta é aquela em que o sujeito vem primeiro, seguido de um verbo, e na sequência pode haver um objeto, e o mais vem depois. Mas esse triozinho aí, marcado por esses quadrados, ele vem sempre nesta ordem que aí está, certo? Agora vejam a diferença da mesma frase em uma ordem indireta. O vaso da mesa eu quebrei ontem. Notem, é a mesma frase, a informação não se alterou. O que foi modificado aí foram a ordem dos elementos da frase. E essa ordem inversa, ela foi marcada por uma vírgula. Notem que na frase original não havia vírgula, mas aqui, como houve uma quebra na ordem direta da frase, passou a haver a necessidade da vírgula. A vírgula marca essa quebra. Então, é uma dica que eu dou para vocês para identificar esse tipo de situação em que há a quebra na ordem
direta das frases. E aí vai ajudar a identificar as figuras de construção. A primeira delas é o anacoluto. O anacoluto é uma quebra repentina na construção de uma frase. Vejam o exemplo aí. Eu acho que estou passando mal. O anacoluto, ele acontece, como eu expliquei na aula passada, como se o locutor ele estivesse iniciando uma frase e de repente ele se arrependesse da frase ou quisesse construir uma outra no lugar, quebrasse a sua construção e imediatamente desse origem a uma nova frase. Veja, no primeiro exemplo aí, é como se o locutor ele quisesse dizer, eu estou passando mal. E depois do eu, ele se arrependesse. Aí ele coloca uma vírgula e cria na sequência uma nova frase. Acho que estou passando mal. Veja o segundo exemplo aí. Lúcia. Ouvi dizer que está viajando. É como se o locutor quisesse dizer, Lúcia está viajando. De repente ele se arrependesse de colocar a frase dessa maneira e depois do Lúcia ele colocasse uma vírgula e aí refizesse a frase. Ouvi dizer que está viajando. Um detalhe sobre o anacoluto. Há a quebra da construção, mas o que vem antes da quebra é o assunto que será tratado, né? No primeiro exemplo aí, o assunto que será tratado sou eu e o estado em que me encontro. Na segunda frase, eu deixo claro que o assunto que eu estou tratando é Lúcia, né? É Lúcia. E depois que eu já menciono esse assunto, eu nem preciso repetir Lúcia lá na frente. Tudo que eu disser, o interlocutor vai entender que eu estou falando sobre Lúcia. Aqui, ó, na primeira frase, a forma como a frase seria dita a princípio, né? E aqui também o que o interlocutor queria dizer sobre Lúcia, se arrependeu, parou no meio e depois construiu alguma coisa na frente. O assíndeto. O assíndeto é a omissão dos conectivos entre palavras, expressões e orações que compõem um período composto por coordenação. O que é mesmo um período composto por coordenação? Há pouco eu disse o que é uma frase e o que é uma oração. Uma oração é uma frase que contém verbos, né? E uma sequência, um conjunto de orações organizadas em sequência, de modo que entre elas há apenas uma vírgula, não há palavras conectoras, não há conectivos ou assíndetos. Como no exemplo aqui, ó. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Aqui eu tenho uma sequência de orações. Lembram que uma oração, ela só precisa de um verbo para se fazer, né? Então, aqui eu tenho uma sequência de verbos. Cada verbo, ele forma uma oração. Então, aqui a vírgula marca cada oração. Elas estão organizadas, uma na sequência da outra. Elas formam um todo que faz sentido, mas entre elas não há necessidade de ligação, de palavras de ligação, que são chamadas de conectivos ou de assíndetos. Esses assíndetos ou são preposições ou são conjunções, né? Na verdade, entre orações vão ser conjunções. Então, quando não há essas conjunções para ligar as frases,
ocorrem as orações coordenadas e quando essa organização de orações coordenadas ela é utilizada com uma intenção estética, ou seja, com a intenção de provocar uma reação subjetiva no interlocutor, uma emoção, ou dar mais expressividade à linguagem, nós vamos ter a figura de linguagem chamada de assíndeto. E o contrário disso vai ser o polissíndeto, que consiste no emprego repetitivo da conjunção entre as orações de um período ou entre termos de uma oração, e geralmente ocorre com as conjunções e, nem ou mais. Exemplo: tudo é seco e mudo e de mistura. Faltou um A aí, gente. Outro exemplo: longe do estéril turbilhão da rua, Benedito escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Vejam aí a repetição do i, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo. Esse i insistente, que parece que para emendar com mais vontade as expressões. Isso constitui o polissíndeto. Temos ainda a elipse. A elipse se dá quando uma palavra ou expressão é omitida numa sentença, mas, mesmo assim, pode ser identificada. Vejam os exemplos. Na minha estante, livros e discos antigos. Vocês não notam aí a falta de uma palavra, não? Nessa construção. Na minha estante, livros e discos. Aí falta esse a, né? O verbo a. Na minha estante, há livros e discos antigos. Porém, não precisa aparecer na frase. A gente entende, mesmo sem ele estar, sem esse verbo estar explícito, claro, visível aí na frase, a gente entende que ele está ali, né? A gente percebe ele. Então, aí há a elipse. No outro caso aí, não fosse sua carona, eu ainda estaria no meio do caminho. O que mesmo que está faltando? A gente consegue perceber. É o se. Se não fosse sua carona, eu ainda estaria no meio do caminho. Então, notem a peculiaridade da elipse. É a omissão de uma palavra, né? Ela é retirada da frase, mas não é porque ela não está aí que a gente não percebe a sua presença. Na verdade, ela é só escondida, maquiada, mas a gente consegue perceber, entender ela na frase. O hipérbato, também conhecido como inversão, consiste na troca de ordem direta dos termos da frase. Essa é a figura de linguagem que mais tem a ver com o que eu expliquei no início desse vídeo, com a quebra na ordem da frase, né? Vejam aí um exemplo retirado do Hino Nacional Brasileiro. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nesse trechinho aqui, houve a quebra na ordem das frases. É por isso que a frase ela se torna um pouco difícil de compreender. Vocês conseguem entender plenamente o significado desses versos na letra do hino nacional? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Se estivesse na ordem direta, esses versos seriam assim: os lindos e risonhos campos, isso se tratando dos campos brasileiros, têm mais flores do que a terra mais garrida, ou seja, mais graciosa.
Os lindos e risonhos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. E aí a gente percebe também uma comparação dentro desses versos, né? Quando a gente coloca na ordem direta, fica mais fácil perceber esta outra figura de linguagem dentro dos mesmos versos. E lembram da atividade do finalzinho da aula passada? Na verdade, uma pequena questão que eu coloquei em cima de um exercício que eu tinha feito antes. Lembram dos versos de A Catedral? O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. A catedral búrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. Então, aqui tem um hipérbato. E onde é que ele está? Onde é que há uma inversão na ordem natural, na ordem direta da frase? Aí, neste verso, ó, vem açoitar o rosto meu. Na ordem direta seria vem açoitar o meu rosto. Silepse. Trata da concordância que ocorre não com o que está explícito na frase, mas com o que está mentalmente subentendido, com o que está oculto, né? Vocês viram lá com a elipse que existem algumas coisas que não estão, algumas ideias que não estão abertamente colocadas num texto, mas que a gente consegue perceber, né, quando faz a leitura. Então, a silepse, ela também leva em consideração as ideias que estão implícitas, ou seja, ocultas, escondidas por trás das palavras que são colocadas em uma frase ou um texto inteiro. Então, a silepse, ela pode ocorrer de três formas diferentes. A silepse ela pode ser de pessoa, de número e de gênero. Aqui vocês devem lembrar o conceito de concordância nominal e verbal. Vocês lembram disso? A concordância ela se refere à relação entre as palavras em uma frase, né? A harmonia entre as palavras em uma frase, né? Lembram que quando utilizamos um substantivo, os artigos e adjetivos que se relacionam com esse substantivo têm que ter o mesmo número e o mesmo gênero. Lembram disso? E o mesmo grau. Por exemplo, se eu utilizo a palavra gato, gato é um substantivo masculino. Então, eu não posso relacionar a um substantivo masculino um artigo feminino. Eu não posso jamais dizer a gato. Eu vou ter que sempre utilizar um pronome um artigo masculino para acompanhar um substantivo masculino. Não é assim que a gramática reza. Eu não posso dizer os gatos estão dormindo, né? Porque o artigo é plural e ele está relacionado a um substantivo no singular. E de acordo com a gramática, isso é incorreto, né? Quebra a harmonia da frase. Mas a silepse, ela faz essa quebra na concordância das palavras. Isso porque a concordância vai se dar não com o que está claro na frase, mas com ideias que estão ocultas, que estão por trás das palavras colocadas. Então, a silepse ela vai ser de pessoa, de número ou de gênero. Observem aí o exemplo de silepse de pessoa. Todos nesta sala somos brasileiros.
Aí eu esqueci de um S no final de brasileiros, me perdoe. Era assim a frase: todos nesta sala somos brasileiros. Normalmente, essa frase não seria assim. Essa frase seria: todos nesta sala são brasileiros. Porque o todos, que é o sujeito da frase, que é todos é um pronome indefinido e pede a concordância em terceira pessoa do plural. Então, ficaria normalmente assim: todos nesta sala são brasileiros. Mas aí subentende-se, ou seja, a gente entende que o interlocutor, ele quis se incluir aí no grupo daqueles que estão na sala e que são brasileiros. Então, é ele, o interlocutor, e os demais. Então, é o eu de quem fala e os demais, que forma aí um nós. Nós somos brasileiros. Vejam agora a silepse de número. O povo brasileiro é bravo e forte. Não fogem da luta. Notem que o sujeito na primeira oração é o povo brasileiro. Está no singular, né? Inclusive vem acompanhado de um artigo no singular, que é para não deixar dúvida que é singular mesmo. O povo brasileiro é bravo e forte. Né? Notem o primeiro verbo aí nesse período, que é composto por duas orações. Né? A primeira oração é: o povo brasileiro é bravo e forte, e a segunda: não fogem da luta. O primeiro verbo utilizado está no singular. Já o segundo aí, que também se refere ao povo brasileiro, é o povo brasileiro que não foge à luta, é utilizado no plural. Isso por quê? Povo é uma palavra, é um substantivo singular, mas que dá a ideia de um conjunto de pessoas. E no caso do povo brasileiro, é um conjunto composto por milhões de indivíduos. Nós somos quase 200 milhões, não é? E aí, a concordância do segundo verbo, né, o verbo fugir, é feita não com a expressão povo que aparece aí, mas com a ideia de que povo é um conjunto de muitos indivíduos, né? Então, a concordância é feita com esse grande número de indivíduos que formam o povo brasileiro. E é uma ideia que está por trás da palavra povo. É uma ideia implícita, oculta. Vejam também a silepse de gênero. O Rio de Janeiro é linda. Primeiro ali o foge, que seria a concordância natural, a concordância gramatical da frase. E agora vejam: o Rio de Janeiro é linda. Rio de Janeiro é um substantivo masculino, é tanto que pede um artigo masculino, como vocês estão vendo aí. Mas por que o Rio de Janeiro é linda? Porque quando ouvimos a palavra Rio de Janeiro, né, logo lembramos ou do estado Rio de Janeiro ou da cidade Rio de Janeiro, não é? A cidade do Rio de Janeiro é linda, né? Então, a concordância não é feita aí com a palavra Rio de Janeiro, mas sim com a palavra cidade. Pleonasmo. Essa é uma figura de linguagem bem corriqueira. Nós utilizamos no nosso dia a dia o tempo todo e nem nos damos conta. Quando pensamos que não, já dissemos coisas como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro,
ter um infarto do coração, né? Coisas que não passam de repetição de ideias, né? Repetição de informação desnecessária. Vejam aí 2 exemplos de frases que são bem comuns. Ele é surdo do ouvido. Gente, não tem como ser surdo de outra coisa, só mesmo do ouvido. Aquela moça sofre de hepatite do fígado. Hepatite é justamente uma deficiência do fígado, né? Não existe hepatite de outro órgão, não. Vejam um exemplo poético de pleonasmo. Morrerá morte vil na mão de um forte. Claro, só se pode morrer uma morte, não se pode morrer outra coisa. Então, por hora é isso. Essas são as figuras de construção. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não foi compreendida, se eu fiz com que vocês ficassem confusos com alguma coisa, vocês me avisem para que eu possa esclarecer melhor. Então, até já, pessoal. Tirem suas dúvidas, por favor, pois vocês vão fazer atividade. Eu pretendo dar nota na próxima atividade e é bom que vocês tenham tudo já bem compreendido, tá? Tchau, gente.